Felipe Underline Duque, eu faço questão de repostar no final da aula. Os amigos que estão mandando belíssimos comentáricomentários, Cris, Samuel, um grande abraço para vocês. Depois eu vou tirar print aqui do chat e eu coloco lá nos meus stories, né? Então, vocês que estão mandando os comentários aí, a gente vai estar junto. No final da aula, eu coloco lá nos stories de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Meus amigos, a ideia é que a gente continue aqui nossa premonição e a gente trate agora um pouco da imunidade religiosa e também da inovação legislativa, que é o artigo 149C da Emenda Constitucional 132. Beleza? Massa? Bora lá. Professor, lembre essa questão também do ônus da prova, tá? O ônus da prova, quando a gente fala de imunidade, é sempre salientando que o ônus ele recai sobre o ente tributante. Como assim, professor? O STJ ele vai dizer que cabe ao ente tributante comprovar que não está diante de uma hipótese de imunidade constitucional. Isso é bem interessante, tá? Porque a implicação prática é que há uma presunção inicial favorável à instituição religiosa e cabe ao fisco demonstrar que isso aqui não tem imunidade. O artigo 149C, ele trata de uma novidade, né? Ele trata das operações contratadas pela administração pública direta, autárquicas e fundações públicas. E o que ele vai dizer? Ele vai falar, olha, eu não vou pagar o IBS nem a CBS. Mas, professor, isso aqui é terrível, tá? Para mim. Eu não consigo entender. Veja, eu vou pegar só o filé da muriçoca, o mais importante do artigo 149C, tá? Qual a importância disso? O produto da arrecadação, ele vai ser integralmente destinado para o ente federativo contratante, como uma forma de diminuir, digamos assim, esse dispêndio financeiro. E como é que isso vai ser feito? Eles vão reduzir a zero as alíquotas do imposto de contribuição devida aos demais entes, ou então eles podem elevar a alíquota. Isso aqui vai ter regulamentação. As exceções é que pode haver, a lei complementar vai dispor, e essas operações elas podem ter alíquotas também reduzida. Professor, esse mesmo dispositivo, o que é que ele fala sobre as importações? Eles falam o seguinte, tá? Olha, nas importações feitas pela administração pública direta, autárquicas e fundações, ele vai implementar na forma do caput e do parágrafo 1º. Ou seja, ele vai fazer o seguinte, quando a administração pública importar, ele também está querendo fazer com que ele reduza toda, de certo modo, o ônus que vai sofrer na cadeia. Então, para ficar de maneira mais simples, eu vou demonstrar mais em outro slide como é esses mecanismos e da imunidade. E depois eu chego nas conclusões. Se acalme aí. Se acalme. Já viu aquele meme? Pronto, se acalme. Não tenha pressa não, que a gente consegue chegar no mais importante. Veja, a regra geral é que a imunidade tributária, ela somente se aplica ao contribuinte direito e não ao contribuinte fato. A gente viu isso aqui, tá? E especificamente, a gente está falando agora das operações quando a administração pública contrata e que em tese ela pagaria IBS e CBS. Quando a reforma tributária traz isso, no fundo não é uma exceção real. Por quê? Ele não cria uma exceção. Ele estabelece um mecanismo especial somente de distribuição da arrecadação. Ou seja, professor, para que eu possa entender, todo o produto da arrecadação do IBS e da CBS, ela vai para o ente federativo contratante. Só que o que ele vai fazer? Ele vai ajustar as alíquotas. Ele vai, através dos ajustes das alíquotas, e não por meio de imunidade ao contribuinte de fato, fazer com que ele receba um benefício econômico, mas não através de imunidade tradicional. Professor, eu ainda não estou entendendo. O que eu quero que você perceba é que o parágrafo 3º, ele menciona que vai ter uma imunidade recíproca nas importações quando houver essas contratações pela administração pública. O que eu te digo é que isso aqui não é algo novo. Por quê? Porque quando o ente público importa, ele já é o contribuinte direito e não incidiria essa imunidade recíproca, tá? Então, as grandes conclusões do artigo 149C é que ele não altera fundamentadamente o que era o texto constitucional. No fundo, o que ele cria é um sistema de distribuição e, obviamente, isso aqui depende de regulamentação. Mas, pelo menos, você já sabe o que é que mudou e não se acalme não, porque não se aveste não, porque já a gente vai aprofundar um pouco mais de reforma tributária. Professor, eu quero destacar um pouco a análise adstrita sobre o artigo 156 da Constituição Federal. O que é que fala os incisos do artigo 156 da Constituição Federal? Ele fala, de certo modo, o seguinte, que essa imunidade recíproca, a gente já sabe que é impostos mais CBS. Beleza? Show de bola. Então, na linha A, eu tenho patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Eu já sei que isso aqui é uma interpretação ampla, porque pode ser, de certo modo, qualquer tipo de imposto mais contribuição que incida sobre a atividade fim, digamos assim, teleológica, os templos de qualquer culto, livros, jornais, patrimônio, renda e serviços de partidos políticos.
aqui é uma imunidade objetiva, tá? Aqui eu tenho as imunidades dos templos e as imunidades dos patrimônios. Tá. E assim, para a gente finalizar, eu ainda tenho uma das videofonogramas, né? Que é do artigo 156, que ele fala dos fonogramas e filiogramas musicais, né? Isso aqui, de certo modo, não cai tanto em prova, exceto a exceção, que você não aplica na replicação industrial de mídias ópticas de leituras a laser. Tá, agora vamos prestar atenção em alguns detalhes da imunidade tributária. Professor, a imunidade tributária recíproca, ela somente se aplica aos impostos, né? Aí o que eu disse para vocês? Tradicionalmente, só se aplica aos impostos. Mas a reforma tributária trouxe uma exceção. Qual é essa exceção? Que eu também aplico a CBS, beleza? Então, impostos mais CBS. Pegadinha tributos, errado, tá? Se vir na prova dizendo que você não vai aplicar a imunidade recíproca a todos os tributos, isso aqui está errado. Por quê? Porque ele pode se aplicar somente aos impostos mais a CBS, beleza? E aí por isso que é o que eu estou destacando para vocês. A gente tem que interpretar isso aqui com outras regras constitucionais. Então, quando o artigo 149b trata sobre o IBS e a CBS, a gente precisa estender essa imunidade recíproca à CBS. Como assim, professor? O parágrafo único do artigo 149b, ele disse que as imunidades do artigo 156 também se aplicam à CBS, que não pode ser confundida com imposto. Atualmente, a imunidade recíproca alcança, então, os impostos, mais a CBS, que é de competência da União. Então, por isso, eu quero que você guarde. Esse ponto é muito relevante. A imunidade recíproca, ela alcança os impostos e também a CBS. Professor, eu não sei nada. Agora você sabe isso. A imunidade recíproca, ela alcança os impostos e também a CBS. Professor, será que pode vir em prova a classificação das imunidades? Eu não acho que isso aqui é tão relevante. É mais para você saber a distinção de quais são as incondicionadas, quais são as condicionadas subjetivas e objetivas. Mas, às vezes, pode vir a classificação em prova. Então, é bom você saber que a imunidade recíproca ela é subjetiva. É bom você saber que a imunidade dos livros, jornais e periódicos, do videofonograma musical é objetiva, tá? Essas são as que a FGV já cobrou em prova. Beleza. E a imunidade condicionada? A imunidade condicionada, queridos amigos, e onde eu queria chegar para vocês agora, sobre a imunidade religiosa, é um aspecto bem relevante. Porque é o seguinte, primeiro, eu vou passar os slides para vocês, tá? É só porque eu quero terminar essa aula nesse bloco aqui para a gente começar outro. É possível aplicar a imunidade religiosa, e eu acho que a imunidade religiosa ela pode vir em provas, para as maçonarias? É a pergunta que eu faço. Os colegas do chat, Otávio, Cole, Marta, David, bom, escreve um massa no WhatsApp aí, no mensagem, velho. Vocês estão cansados, velho. Levanta esse negócio aí. Professor, por que a imunidade religiosa é importante? Não somente pela emenda constitucional 116 de 2022, que incluiu ali a ausência de pagamento do IPTU quando eles foram locatários. Mas a imunidade do 156B, nós também tivemos essa extensão da CBS. Isso aqui é muito relevante. Professor, quais são os princípios constitucionais que estão atrelados à imunidade recíproca relacionados aos tempos religiosos? Tô vendo massa aí, valeu Rony, valeu Cris, valeu Samuel, valeu meu irmão, massa demais, só o filé. Olha só, a liberdade de crença, ela se fundamenta no artigo 5º da Constituição Federal. Então, por que eu vou dar, de certo modo, ali a imunidade para os tempos religiosos? Porque eu estou garantindo a liberdade de crença. Segundo, eu estou garantindo a laicidade do Estado. Eles querem assegurar uma neutralidade do Estado. Ou seja, lembra quando a gente tem aquele imperador francês que ele fala, enfim, o Estado sou eu, né? O Rei Sol, ele concentrava tudo nele, e ali ele teve a audácia, assim como Napoleão, né? De pegar a coroação que o Papa, né, de certo modo, chegou lá e ele falou assim, não, peraí, o Papa ia coroar ele toma do Papa e ele mesmo se coroa, né? Você vê como é a audácia de Napoleão. Veja, isso também é a cláusula pétrea, porque também não pode ser movida nem por emenda constitucional. Tá, quais são as, digamos assim, o alcance dessa imunidade? Já vejo que vocês estão belíssimos, né, velho? Ronald aí, belíssimo, Cris, belíssimo. A maçonaria, ela não alcança a imunidade religiosa. Professor, o que é interessante a gente entender? Só envolve a igreja evangélica, não sei o que, não, tá? Diversidade de cultos. Inclui
Igreja Católica, veja, feita essa imagem aqui, né? Todos os templos religiosos, você imaginar. Católica, terreiro de candomblé, mesquita islâmica, templo budista. E essa abrangência, ela se aplica a todas as manifestações religiosas, sejam majoritárias ou minoritárias. Tá, mas o que seria a interpretação do termo templo? Isso é interessante porque o Supremo Tribunal Federal ele foi chamado a esse assunto quando ele teve que destacar se um templo religioso que iria importar uma pedra lá de onde fosse estaria aplicando essa pedra no culto, ou então se ele está, enfim, importando, por exemplo, papel de fora para imprimir a Bíblia dele. E aí a gente tem várias interpretações do que é templo. O templo seria somente, digamos assim, enfim, os muros. O templo seria somente, enfim, o veículo pela entidade religiosa. Ele é considerado templo, ele paga IPVA. Então a teoria moderna, que é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ele fala o seguinte: considera a organização religiosa como um todo, o templo como uma entidade. Então tudo que for do templo, não só o prédio, vai deixar de, consequentemente, pagar os impostos mais CBS. Então, qual é a amplitude da interpretação do Supremo? Primeiro, eu tenho que dar uma interpretação ampla, tá? A imunidade vai incluir todos os impostos que possam afetar a sua atividade essencial, mesmo que indiretamente. Então, se eles tiverem um cemitério do lado, que é o caso do Supremo, e ele fala que o cemitério, ele, enfim, tem renda nesse cemitério no aluguel, se ele pegar essa renda do cemitério e aplicar no templo ou nas finalidades essenciais, isso aqui tem imunidade recíproca. As atividades que indiretamente contribuem para as finalidades religiosas também são consideradas imunes. Claro que ele também pode fazer uma vinculação direta, mas o que cai em prova é a vinculação indireta, tá? A grande questão é que o Supremo diz assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas se o que você faz é aplicado na finalidade, atividade fim, você vai ter a imunidade recíproca. E aquilo que eu mencionei para vocês, a emenda constitucional 116, que ela fala que os templos, eles vão beneficiar, e inclusive quando eles forem locatários, eles não vão pagar IPTU. Lembre-se isso, é a súmula 614 do STJ. Então, por exemplo, se você tem uma igreja recém-construída, se ele tem um imóvel alugado, ele não paga, não incide IPTU, isso está beneficiando o locatário. Professor, outros entendimentos sobre as organizações assistenciais religiosas. Como assim, professor? Isso é interessante, né? Porque o que o Supremo trouxe recentemente para trabalhar foi o seguinte. Eu vou dar um exemplo que eu não conheço, confesso que eu não conheço. Mas, por exemplo, eu sei que tem uma entidade lá em São Paulo que faz muita atividade carente, eu não sei se tem polêmica, mas eu sei que o pessoal tem polêmica, eu sei que tem polêmica, mas eu não sei o que é. Mas do Padre Júlio. Eu não sei se é porque a pessoa pega no pé ou se realmente o negócio, enfim, é errado mesmo. Mas vamos lá. É uma igreja. Mas a igreja tem do lado e faz um sopão para as pessoas carentes de rua. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, falou o seguinte, olha, esse sopão, se ele for atender a gregos e troianos, a Flamengo e Botafogo, enfim, Corinthians e Palmeiras, Inter e Grêmio, se ele atende a todo mundo, se ele não discrimina conforme a religião, ele também vai estender essa imunidade. Isso aqui eu achei interessante. Então, as organizações assistenciais religiosas, elas podem ser abrangidas por essa imunidade. Inclusive, eles vão ter a extensão de outros impostos, inclusive, por exemplo, da importação. Tá? E aí a caracterização, conforme o Supremo Tribunal Federal disse, foi o seguinte: essas entidades religiosas podem ter instituições de assistência social. E aí, consequentemente, eles vão gozar da imunidade pelo artigo 156C. Tá? E aí a gente trouxe a emenda constitucional 132 nessa modificação agora. Ou seja, a emenda constitucional 132 estende a vedação da cobrança tributária em templos às assistências beneficentes dessas entidades religiosas. Isso vai, de certo modo, ampliar essa imunidade. Já era um entendimento do Supremo Tribunal Federal e, mesmo que tenha relação indireta com as finalidades essenciais, haverá, de certo modo, o usufruto. A grande questão somente que haja esse liame, que as entidades assistenciais religiosas elas não discriminem, o Walter Barroso disse, não haja discriminação, para que ela possa usufruir da imunidade recíproca. Beleza? Show de bola? Vamos lá.